Ok, aula de número 69 na sequência geral do curso, ou quarta aula do módulo Direção Defensiva. Repito, para quem tem o interesse de adquirir o DVD com as videoaulas, acessem o www.autoescolaonline.net e lá vocês vão encontrar a aba que trata do curso em DVD. Vocês podem estar acessando. Todas as informações necessárias para aquisição do DVD vocês vão encontrar lá, inclusive formas de pagamento, preço e a hipótese de adquirir mais de uma unidade ou várias unidades com um desconto para vocês. Então não deixem de acessar. Nesse mesmo site vocês vão poder também estar baixando o resumo dessa matéria. Em caso de dúvidas, nos remetam pelos e-mails autoescolaonline.net@gmail.com e ronaldo@autoescolaonline.net. Bom, a partir de agora a gente vai falar sobre os equipamentos de segurança para crianças. Eu já até falei desse tema lá no módulo Normas de Circulação, mas eu preciso falar novamente porque ele também faz parte do módulo Direção Defensiva. Os menores de 7 anos e meio devem ser transportados utilizando dispositivo auxiliar de segurança. Vejam, qualquer criança menor de 10 anos precisa ser transportada no banco traseiro, conforme nós vimos aí nas aulas de normas de circulação. Porém, se essa criança tiver menos de 7 anos e meio, ela precisa, além de ser transportada no banco traseiro, ela precisa estar adequada, ou no caso, adaptada com o dispositivo de segurança, que pode ser o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, e nesse caso aqui, para quem já tem mais de 7 anos e meio, não precisa de dispositivo, é simplesmente acomodar a criança no banco traseiro, utilizando o cinto de segurança, obviamente. Quando eu falei sobre esse assunto lá no módulo de normas de circulação, teve um aluno que acompanha o nosso curso que me enviou uma dúvida, e a dúvida dele era, ele me perguntou o seguinte, onde é que na legislação menciona o peso da criança? Porque aqui está falando até 13 quilos, está vendo? Aqui até de 13 a 18 quilos, né? Aonde é que na legislação menciona sobre o peso da criança? Aí eu respondi, né, obviamente, na legislação de trânsito não existe menção sobre peso, tá? Essa questão do peso, ela foi colocada aí pelo Inmetro. O Inmetro, ao averiguar, né, ao verificar esses dispositivos, observou que não é só a idade que deve ser levada em conta. Porque às vezes uma criança aí aqui fala, né, do nascimento até 13 quilos ou 1 ano de idade. Aí você pensa, na legislação, na resolução do CONTRAN, menciona de 0 a 1 ano utilizar o bebê conforto. Ótimo. Mas tem criança que com 10 meses já não está cabendo mais no bebê conforto. Aí o que acontece? A legislação te impede de acomodá-la na cadeirinha? Não, ela não impede. Tá? Ela precisa estar adaptada no dispositivo ao qual ela melhor fique confortada, né? Ela não pode ficar ali também mais prejudicando o conforto da criança e a segurança do que qualquer outra coisa. Ela não pode simplesmente se prender a isso aí. Ou a pessoa, o pai, a mãe, não pode simplesmente se prender à questão de 1 ano. Então o Inmetro lançou essa questão aí de peso também. Porém, só reforçando essa tese, não vai perguntar na sua prova o peso, só vai perguntar a idade. Por quê? Porque na resolução do CONTRAN só menciona idade. Portanto, como vocês estão fazendo uma prova de legislação de trânsito, e essa legislação de âmbito nacional, ela tem que ser embasada no Código de Trânsito Brasileiro e normas que tenham circunscrição em todo o território nacional, tá? Que tenham abrangência em todo o território nacional. Desculpa. Tá ok? Então, tem aqui o peso para a gente saber que existe, mas não vai perguntar em prova. Vamos nos ater aqui à idade. Criança de 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, assento de elevação. De 7 anos e meio até 10 anos, banco traseiro, né? Sem nenhum dispositivo para adaptação. Com 10 anos ou mais, aí já pode ser transportado, inclusive, no banco da frente. Tá legal? Vamos lá, continuando aí.
Aqui nós vamos falar sobre ergonomia. Isso é um tema meramente informativo, né? Não vejo nenhuma aplicabilidade disso aí dentro da direção defensiva. Meramente informativo. Se na sua prova abordar esse termo ergonomia, vai abordar da seguinte forma: o que é ergonomia? É a ciência que estuda a relação homem-máquina, certo? Se você for procurar no dicionário ou pesquisar na internet o que é ergonomia, você vai ver que não tem diretamente a ver com o veículo, não. Diretamente não, tem indiretamente. Porque ergonomia não é a relação homem-veículo, é a relação homem-máquina, certo? E como o veículo é uma máquina, então a ergonomia também se aplica dentro desse contexto. Mas a ergonomia ela é uma ciência que estuda a relação homem-máquina em qualquer outro sentido, entre o homem e o computador, entre o homem e a televisão, entre o homem e o micro-ondas, seja lá que máquina que for. Sempre que existir ali a relação, a interação entre o homem e a máquina, vai existir nesse meio o estudo da ergonomia. Qual a função, o objetivo dessa ciência? Ela objetiva oferecer maior conforto e segurança aos usuários. Eu vejo muita gente reclamar, principalmente as mulheres, né, afirmando que os veículos foram feitos para homens, né? Que elas sentam dentro do veículo e não conseguem visualizar nada lá fora. Brincadeiras à parte, mas o que acontece? A ergonomia tem estudado isso aí. O que a gente pode fazer para adequar melhor os veículos à estatura física das mulheres, que normalmente é uma estatura física menor do que a dos homens. Aí começaram a pensar nos ajustes de banco, de altura também, e não só para frente e para trás, né, igual a gente tem visto aí. Regulagem de volante, a pessoa pode ter a possibilidade de regular ali o volante para ficar mais alto ou mais baixo. Eu não sei se vocês já observaram, mas uma mulher de baixa estatura dirigindo um carro, um automóvel, muitas vezes o volante fica na frente do campo de visão dela. Então, a ergonomia, analisando isso, já estudou e já até colocou em prática. Hoje você já encontra aí veículos no mercado que te possibilitam regular a altura ou a posição do volante. Então, tudo isso fazem parte do objetivo da ergonomia, que é oferecer conforto e segurança aos usuários. O motorista deve tomar cuidado com essa facilidade subjetiva. Quando a gente fala facilidade subjetiva, é porque a ergonomia, com o passar do tempo, ela tende a oferecer ali um conforto muito grande para o usuário, o condutor, vamos dizer assim. E quanto mais confortável, quanto mais avançado fica o veículo, menos atencioso o motorista fica quando está operando esse veículo, conduzindo esse veículo. E isso acaba fazendo com que ele se descuide da atenção e conduta correta ao dirigir. Então, contudo, vejam, a ergonomia ela trabalha para proporcionar aos condutores melhor conforto e segurança, ok? Porém, a direção defensiva chama a atenção nesse quesito. Cuidado para não descuidar-se da atenção, né? Porque, independentemente do recurso que o veículo vem te oferecer, o comandante dessa máquina é você. Em hipótese nenhuma, você pode deixar isso por conta exclusiva dela. Tá, ok? Quando eu falo isso, eu falo até em relação a veículos. Hoje em dia a gente tem veículos aí que entram na vaga sozinho, fazem baliza sozinho, né? Eu sei que para muitos aí pode parecer novidade. Não vou falar aqui marca de carro que tem isso, mas pesquisem na internet. Veículo que faz baliza sozinho, vocês vão ver. Tem carros hoje em dia no mercado, carros, não vou dizer popular, mas também não é carro de luxo, não. Meio termo. Você parou do lado da vaga, ele entra na vaga sozinho. Você pode soltar a direção e pedais que ele vai fazer a baliza sozinho. Procurem, tenham curiosidade e observem para vocês verem. Então, o conforto chega tanto a esse ponto, o motorista acaba descuidando-se da atenção e conduta correta ao dirigir. Isso não pode acontecer, ok? As principais causas de acidentes são relacionadas a esses três itens aqui, ó: imperícia, imprudência e negligência. A imperícia é a falta de habilidade, tá? Se eu digo que o acidente aconteceu por imperícia, é porque o condutor do veículo não teve habilidade, ou seja, ele não teve domínio sobre a máquina ou sobre o veículo. Imagina, você parou numa ladeira, numa subida, aí na hora de sair, né, o trânsito estava congestionado, na hora de sair, você deixou o carro voltar e colidiu com o veículo de trás. Isso é falta de habilidade, falta de domínio.
foi colocar o carro na vaga e esbarrou num dos veículos dos quais você estava balizando ali. Falta de perícia, falta de habilidade, domínio, cálculo, né? Então, quando o termo relacionado foi imperícia, o acidente aconteceu por falta de domínio com a máquina, falta de habilidade. A imprudência e a negligência é que o pessoal costuma confundir. Só para não existir mais essa confusão, vamos fazer o seguinte. A imprudência ela está diretamente relacionada a ato praticado pelo motorista. Imprudência, ato, atitude, ação praticada pelo condutor. Enquanto a negligência, ela está relacionada à indiferença. Quando eu falo indiferença, é porque o motorista pouco se importa, né? Com o quê? Com uma condição adversa. A negligência ela está relacionada à condição adversa. Vou dar exemplos para facilitar a compreensão de vocês. Você, condutor do veículo, vai realizar uma viagem e percebe que os pneus do veículo estão careca. O que acontece? Você pensa assim, eu vou fazer essa viagem, que não vai dar tempo de trocar esse pneu agora, ou não tenho dinheiro, né? Ou seja, não vai dar para fazer esse reparo agora. Vou viajar, mas vou com cuidado, porque eu sei que o pneu está careca, isso oferece risco, então eu vou devagarinho com cuidado. Observem que a ação, o dirigir devagar, o dirigir com cuidado, a ação, o ato, não proporciona o risco. Mas a condição proporciona. Pneus carecas representam risco, certo? E o fato do motorista ser indiferente a essa adversidade perigosa caracteriza a negligência, tá? Então eu chamo de negligência o fato do motorista ou condutor ignorar uma condição adversa, uma condição perigosa. Não é só o pneu não, tá, gente? Os pneus aí é um exemplo, tá? Poderia ser qualquer outra coisa. O próprio condutor, vamos supor, você quer realizar uma viagem, mas está passando mal, não está bem fisicamente ou psicologicamente, sei lá qual é o problema que você está passando. Mesmo sabendo que você não tem condições físicas ou psicológicas, você resolve fazer essa viagem. Então você foi o quê? Imprudente ou negligente? Foi negligente, porque o motorista não estando em condições de dirigir é uma condição adversa, não é? O motorista é uma condição adversa. E se ele ignorou essa condição adversa desfavorável, ele foi negligente. A imprudência ela já está relacionada ao ato e não à condição, tá? A imprudência seria quando não tem nada de errado com o veículo, não tem nada de errado com o tempo, com a pista, com nada. Mas as ações, as atitudes do condutor fazem com que a circunstância torne-se perigosa. Alguns exemplos: excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos, desrespeito à sinalização de trânsito, tudo relacionado à ação do condutor, tá? Então, só para matar, hein? Imperícia, falta de domínio com o veículo. Imprudência, ações inseguras praticadas pelo condutor. Negligência, condição adversa ignorada pelo condutor. Tá ok? Um abraço, daqui a pouco a gente volta com a continuidade do nosso curso. Até mais.